Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Aqui quem tá falando é o teu Mano Albino. Rapaziada, hoje a gente vai ranquear do pior ao melhor os suplementos que realmente movem o ponteiro do seu metabolismo, que realmente otimizam o seu metabolismo, a sua testosterona. E quando eu falo melhor, eu não estou necessariamente falando do mais caro, eu não estou falando do mais conhecido e famoso, eu estou falando do que talvez a mídia, a indústria nunca vai te mostrar ele como realmente o que mais traz efeito pró-metabólico para você. Então, por conta disso, boa parte aqui dos suplementos eles podem ser diferentes para você. Então, pode ter bastante suplemento aqui que você não conheça, ou você conhece. Eu posso ter uma opinião diferente do que você já ouviu até o momento na internet. E para isso eu vou usar um comparativo para ficar mais dinâmico o vídeo, que é basicamente assim: existem alguns suplementos que 100 gramas de fígado por semana, 200 gramas de fígado por semana, supre qualquer necessidade e substitui 100% o uso desse suplemento. Então, se o suplemento ele não supera o que o fígado já te entrega, ele vai descer no ranking, porque o fígado é o alimento mais biodisponível que nós temos. Então, se comer 200 gramas por semana de fígado já supre por completo 100% a necessidade desse suplemento, então ele vai ser o mais baixo no ranking. Simples assim. Então a lógica é o seguinte: eu vou citar outros alimentos que substituem 100% o consumo de alguma suplementação. Então, o que o alimento e a dieta já substitui vai ser foca na dieta, porque você não precisa gastar o dinheiro com suplementação, que é muito mais cara. E aí, o que vai além da alimentação, aí sim a gente vai começar a ranquear. Até ajuda, para muito bom, até chegar nos que são insubstituíveis, que são os melhores que a alimentação provavelmente não vai conseguir suprir. E tem uma categoria especial aqui, que é o puro lixo, porque tem coisa que é muito famosa, muito vendida, que dentro de uma abordagem de saúde e metabolismo não faz sentido nenhum. E é isso. O primeiro que eu quero começar falando sobre é um suplemento considerado por muitos como insubstituível, que é a vitamina B12. A B12, ela é essencial, sem discussão, porque ela participa da síntese de DNA e da formação de glóbulos vermelhos, do funcionamento do sistema nervoso e tem relação direta com os níveis de energia e com a produção hormonal. Porém, 100 gramas de fígado bovino entrega mais do que 70 microgramas de B12. A necessidade diária que nós temos é de 2,4 microgramas, ou seja, o fígado te entrega 30 vezes o que você precisa por dia. Fora o fígado, carne vermelha, ovo, leite cru, tudo tem B12 e B12 em abundância. Então, por isso, a vitamina B12 vai ser classificada como foca na dieta. Mas existem dois casos que a suplementação de B12 elas acabam fazendo mais sentido, que é quem tem gastrite atrófica ou baixa produção de fator intrínseco, que é a proteína que absorve B12 pelo intestino. E se você, por acaso, não consome nenhum alimento de fonte animal, você vai ter necessidade de sim suplementar B12. Fora esses casos, se você segue uma dieta pró-metabólica, animal-based, e consome a base da sua alimentação alimentos animais, você não tem necessidade de suplementação de B12, porque através da sua dieta, da sua alimentação, você vai estar suprindo toda a sua necessidade de B12. O próximo que nós vamos falar é Whey Protein. Basicamente, Whey Protein não tem muito segredo. A narrativa que é vendida para nós consumirmos Whey Protein é porque o Whey Protein é a proteína mais completa que nós temos para síntese muscular e síntese de proteína. Porém, dentro de uma abordagem pró-metabólica, a proteína de qualidade ela vem justamente do alimento animal, da maior qualidade. Então, você consumir um ovo inteiro, carne vermelha com gordura, leite cru, faz com que o whey ele se torne algo prejudicial para a nossa saúde. Porque o whey, além de ser um alimento puro em proteínas, ele não carrega outras propriedades dentro dele, assim como gordura, multivitaminas, minerais. Ele só carrega a proteína, o aminoácido da proteína. Ele acaba sendo um alimento incompleto, o que faz com que, se você tem uma alimentação mínima ajustada em questão de consumo de alimentos animais, você consegue ter proteínas de muito mais qualidade e faz com que o whey, por conta de todo o seu processo de industrialização, com corantes artificiais, saborizantes, uso de adoçantes artificiais, que geram processos inflamatórios para o seu intestino, o whey ele é ranqueado no mais baixo aqui. Então, dentro de um contexto de alimentação, o whey ele é totalmente inútil se você busca saúde e uma alimentação rica e funcional. O próximo
que nós vamos falar é sobre ashwagandha. A ashwagandha, ela é muito confusa, pelas pessoas não têm um entendimento muito bom de qual seria a função da ashwagandha e por que se tomar ashwagandha. E as pessoas acreditam que a ashwagandha aumenta diretamente a produção de testosterona. Não necessariamente assim, porém, eu já vou ranquear a ashwagandha e vou ranqueá-la como muito bom. E por que muito bom? Porque a ashwagandha, ela é um adaptogeno, ela não estimula diretamente a produção de testosterona, então ela não aumenta a sua produção de testosterona diretamente, porém o que ela faz é reduzir o cortisol. E o cortisol e testosterona têm relação inversa, ou seja, quando o cortisol sobe, testosterona desce. E quando o cortisol desce, testosterona sobe. Esse estudo que eu estou te mostrando aqui, ele é um estudo com um KSM-66, que ele mostra o aumento da testosterona de 15 até 17% em homens estressados após 6 semanas. O mecanismo é indireto, via redução do cortisol, que por consequência melhora o sono, que por consequência melhora a testosterona. Então, para quem vive em overtraining, dorme mal, tem uma vida corrida, empresário, a ashwagandha é essencial, porque o problema raiz dela é o cortisol. E quando ela trata o cortisol, ela otimiza a testosterona. Então, a ashwagandha que você come, ela tem que ser, a qualidade do extrato dela importa muito. Por isso que quando você for comprar ashwagandha, você vê se ela é um KSM 66 ou Sensoril. Eles têm estudos comprovando a sua eficiência. Agora, os outros nós já não temos. A dosagem ideal de ashwagandha seria 300 a 600 miligramas de KSM 66, de preferência de noite. Um outro, que também vai ser ranqueado como muito bom, é a N-acetilcisteína. Rapaziada, a N-acetilcisteína é um dos suplementos mais interessantes e menos falados no contexto metabólico e hormonal, mas ela merece um destaque especial aqui. O NAC, que é a N-acetil, é um precursor da glutationa, que é o antioxidante endógeno mais importante no nosso corpo. E o que ele faz? A glutationa ela é produzida dentro das nossas células, no fígado especialmente. E quando você vive um estresse oxidativo alto, seja por muito treino, por dormir mal, por uma alimentação que te inflama, você se expõe a toxinas, a glutationa, que é esse hormônio que é produzido dentro das nossas células no fígado, ela fica depletada e o dano celular se acumula. Então você gera muita inflamação de células quando você vive todas essas consequências de overtraining, sono, alimentação ruim, enfim. O fígado é o principal órgão para desintoxicar o nosso corpo. Agora, quando ele está sobrecarregado, com toda aquela alimentação de restaurante, óleo de soja, beber bebida alcoólica, muito trabalho, o fígado ele fica comprometido. E aí, quando você suplementa com o NAC ele regenera a glutationa do seu fígado e restaura a capacidade de desintoxicação. Então, ele gera todo um efeito de restauração num organismo inflamado e oxidado. E ele protege as células de Leydig também, que são células diretas dos seus testículos que produzem testosterona. Então, ele faz uma cascata de ações dentro do seu organismo que otimiza vários quadrantes de metabolismo. Então, ele tem um efeito muito bom, principalmente se você está numa transição de uma pessoa que se alimentava mal, vivia mal e agora está mudando. Então, uma suplementação de 1.200 miligramas por dia de NAC junto da refeição tem um efeito muito bom para a otimização e restauração da sua saúde e de células oxidadas também. Não precisa tomar todo dia, você pode fazer 5 ciclos de 5 dias, então você toma 5 dias e não toma por 2 dias, então você toma de segunda a sexta, e depois 2 dias você deixa de tomar para ela ter uma ação melhor. Agora a gente vai falar sobre um que é muito divulgado, vendido caro e embalado como a solução perfeita para a sua testosterona, que é o Tribulus terrestre. O Tribulus terrestre hoje é um dos suplementos mais vendidos, mais divulgado no mundo da musculação para aumento de testosterona. E a realidade é que todas as meta-análises, revisando múltiplos estudos controlados em humanos, mostram que o Tribulus não aumenta a testosterona de forma significativa em seres humanos saudáveis. Se você é uma pessoa que está depletada em testosterona, passou por uma deficiência severa, ele pode ter algum efeito. Agora, se você é uma pessoa saudável, que treina, que caminha, que se alimenta bem, ele não vai surtir efeito nenhum ou provavelmente significante a ponto de marcar, seja em testosterona livre, ou na testosterona total, algo relacionado a uma otimização desses marcadores. Se o seu objetivo é tomar tribos terrestres esperando subir testosterona, ele é puro lixo. Você para agora, investe dinheiro na sua dieta, na sua alimentação ou em qualquer outro suplemento que a gente vai listar aqui, que vai ter muito mais resultado.
O próximo que nós vamos falar é a vitamina D, junto com a vitamina K2. Então, a gente vai matar dois aqui numa só. A vitamina D, tecnicamente, não seria uma vitamina, é um hormônio esteroidal precursor. Ela tem basicamente uma relação direta com testosterona e a síntese de testosterona. Então, quando sua vitamina D está baixa, a sua testosterona também cai. Esse estudo que você está vendo mostra que homens com deficiência em vitamina D têm a testosterona significativamente bem mais baixa do que, por exemplo, homens com níveis adequados. E quando você suplementa a vitamina D, a testosterona deles subiram. E aí você pode perguntar, pô, Mano Albino, mas por que então que a vitamina D não está como insubstituível? Porque você consegue, de certa forma, substituí-la por exposição solar diária, algo de 30 a 40 minutos por dia. Você consegue ter níveis altíssimos de vitamina D de forma natural. Então, se você tem uma boa alimentação junto com uma exposição solar, você consegue ter bons níveis de vitamina D. Porém, ela está classificada como muito bom, porque mesmo tomando sol, é interessante você suplementar a vitamina D para poder otimizar ainda mais esses marcadores no seu metabolismo. Porém, se você não tem condição financeira de suplementar a vitamina D, que esse é o nosso parâmetro aqui, você consegue tomar sol e suprir as necessidades de vitamina D. Agora, se você quer dar um passo a mais e otimizar muito os seus marcadores de vitamina D, a suplementação é sim algo positivo. Então, se você toma meia hora de sol e ainda suplementa, por exemplo, 10.000 unidades de vitamina D, você vai otimizar muito mais os seus marcadores e ter melhores efeitos. Porém, o tomar o sol, se você tomar bastante sol, você consegue sim surtir um grande efeito. Talvez, dependendo de como que é a sua alimentação e metabolismo, não ter necessidade de suplementar a vitamina D. Então, em contramão, por exemplo, a K2 ela é de certa forma obrigatória junto com a vitamina D. Porém, ambas você consegue através de hábito e alimentação. Eu, particularmente, tomo sol, mas como eu tenho uma condição de suplementar a vitamina D, de vez em quando eu sempre estou comprando ali uma vitamina D para poder otimizar um pouco mais. No momento atual, acredito que faz uns 3 meses que eu não estou suplementando, então eu tento compensar com o sol. Tomo mais tempo de sol, algo 40 minutos, 30 minutos. Tem dias que passo uma hora no sol. Então, assim, a gente tenta compensar. Agora, se você não consegue fazer isso, a maioria das pessoas não consegue, por conta do estilo de vida, é interessante suplementar. Mas como a gente está pensando aqui em relação a dá para substituir, não dá, a vitamina D dá para suprir. Foi assim por muitos milhares de anos. Nós conseguimos conviver. Então, já a vitamina K2 você consegue, por exemplo, através de tomar leite cru todos os dias. Então, se você tomar leite cru, você já tem o cálcio com vitamina D e vitamina K2 também. Agora, questão de dosagem. Quais seriam as dosagens ideais se fosse suplementar 10.000 unidades de vitamina D até 20.000 unidades, de 100 a 200 microgramas de vitamina K2 ou MK7. Sempre as duas junto e sempre tomar as duas com gordura junto da refeição, porque as duas são lipossolúveis. Fechou? Todos esses conhecimentos em relação a metabolismo, dieta, treino, suplementação, testosterona, tudo isso você encontra dentro da Primal Academy. A Primal Academy ela passou por uma transformação absurda. Hoje foi criada e está sendo liberado no dia de hoje a nova versão da Primal Academy em uma plataforma totalmente diferente, com aulas novas gravadas, com protocolo para tudo que você imaginar. Então tem protocolo para testosterona, metabolismo, dieta, cabelo, pele, tudo você encontra dentro da Primal Academy. Agora a nossa comunidade ela está, como você pode ver, bem otimizada, bem diferente. E você pode aproveitar e entrar dentro da Primal Academy com um cupom de desconto especial para essa fase nova da Primal Academy. Então, se você clicar no primeiro link da descrição ou primeiro comentário fixado e colocar o cupom RESET, você vai ter 30% de desconto nessa nova comunidade da Primal Academy, fora o nosso aplicativo que monta o seu treino, que monta a sua dieta e você consegue acompanhar e checando diariamente dentro do aplicativo e vendo sua evolução também. A próxima que a gente vai falar é o cálcio. O cálcio eu vou ser bem direto ao ponto. O cálcio ele tem um papel interessante dentro de uma abordagem pró-metabólica. Existem estudos feitos pelo pesquisador Ray Peat que mostram que um alto consumo de cálcio na sua dieta, especialmente vindo do leite, tem um efeito de suprimir o PTH, que é o hormônio paratormônio. E o PTH elevado está associado ao ganho de gordura, resistência à insulina, queda de metabolismo. Ou seja, quando você consome cálcio
de forma adequada, você suprime PTH, e isso melhora a sua resistência à insulina e a função da sua tireoide. Porém, ela é totalmente substituível pela alimentação e por isso que ela vai como foca na dieta. Porque se você toma leite cru, consome queijo, tudo isso já tem quantidades ideais de cálcio, junto com magnésio e fósforo, que facilita ainda assim a absorção desse cálcio. E se você consome alimentos laticínios crus, ainda você tem a vitamina D e a K2 junto, que ajuda melhor ainda na absorção e no direcionamento de onde vai esse cálcio. Então, se você toma 2 copos de leite cru, por exemplo, come queijo, você já está conseguindo suprir a necessidade de cálcio diária sua. Agora, se você quer suplementar porque você não gosta e não quer consumir, não consegue consumir o leite cru, 500 miligramas de citrato de cálcio com vitamina D junto com a K2 seria o ideal para manter bons parâmetros. O próximo que a gente vai falar é o zinco. Zinco é o mineral da testosterona. Ele é um cofator direto da regulação da aromatase, que é o processo de transformar sua testosterona em hormônio feminino, em estrogênio. Quando você está com um zinco adequado, ele segura essa conversão para o nível certo. Ou seja, na prática, está com zinco baixo, testosterona vira hormônio feminino. Está com o nível adequado, sua testosterona é utilizada, vira testosterona livre, vai para a receptora androgênica e aí você tem os efeitos da testosterona. Então, estudos feitos em homens, que é esse estudo que você está vendo na tela, mostra que homens com deficiência de zinco têm uma queda de testosterona de até 74%. Mano, isso é muita queda em 20 semanas, simplesmente por não consumir zinco na alimentação nem suplementar. E quando suplementou, reverteu completamente. Porém, se você tem uma alimentação rica em carne vermelha e fígado, 200 gramas de fígado por semana, você tem boas quantidades de zinco na sua dieta. E provavelmente você vai estar cobrindo essa necessidade. Só que é a mesma questão da vitamina D. Se você quer otimizar isso, não tem problema nenhum você suplementar o zinco. Tomar 30 miligramas até 50 miligramas de zinco está excelente, pô, não tem problema, não vai ter impacto negativo, pelo contrário, impacto positivo. Agora, se você quer manter e quer saber se é possível manter através simplesmente da dieta bons níveis de zinco, você consegue sim até umas 30 miligramas de zinco, consumindo 200 gramas de carne vermelha por refeição, então ali, tipo, almoço e janta, 200 gramas de carne vermelha, vai te entregar aproximadamente umas 20 gramas de zinco. Se você consome laticínios, você vai ter um pouco também. Isso fecharia uns 25 miligramas de zinco por dia, o que é ideal para manter bons níveis de testosterona. Agora, se você quer otimizar isso, e além da alimentação, suplementar zinco, tem problema nenhum. Dosagens de 25 a 50 miligramas vão surtir um bom efeito no seu metabolismo. Porém, como a dieta consegue cobrir isso, ele vai ficar foca na dieta, mas, novamente, igual a vitamina D, se quiser suplementar, não tem problema nenhum. O próximo que a gente vai falar é colágeno junto com glicina. E esses dois, eles são suplementos que agem com efeito anti-inflamatório. A maioria das pessoas acham que é reparador, mas basicamente nós consumimos hoje na nossa dieta muito músculo animal. Então a gente consome muito peito de frango, muito bife. Então tudo isso é muito rico em metionina. E a metionina é essencial, não tem nada errado com ela é muito boa. Porém, o problema é que quando você consome muita metionina, sem balancear com a glicina, você gera inflamação. Então, o animal inteiro ele tem cartilagem, tendão, tem o couro dele. Tudo isso é rico em glicina. Se você tem uma alimentação onde você consome o osso, então o tutano, você consome parte da cartilagem através de um processo de cozimento, você está assim, liberando muito colágeno e glicina. Então, o tutano, o ossobuco. Se você não consome, é interessante a suplementação de colágeno, porque o colágeno vai estimular a glicina e a glicina tem função de neuromodulador, que ajuda no sono, reduz a ansiedade, controla o cortisol. Então, o colágeno, se você quiser suplementar, é a mesma ideia. Porém, hoje eu acredito que é muito difícil você manter bons níveis de colágeno e glicina apenas através da alimentação. Então, por isso que o colágeno e a glicina ele vai em até ajuda, porque a sua alimentação teria que ser muito rica e em grandes quantidades de carne e osso, tutano, enfim. Teria que ser uma alimentação bem pesada e muito focada nisso para conseguir atingir bons níveis de colágeno. Então, eu vejo como interessante 10 a 15 gramas de colágeno hidrolisado ou 3 a 5 gramas de glicina pura antes de dormir. Fechou? Agora, um bem famoso que nós vamos falar é a creatina. Rapaziada, a creatina é o suplemento mais estudado da história na nutrição esportiva. E dentro de uma abordagem pró-metabólica, ela tem um carinho especial por nós, mas com contexto, tá? A creatina é encontrada naturalmente na carne vermelha e no peixe.
1 quilo de carne crua tem em torno de 5 gramas de creatina, mas no cozimento, parte dela acaba se degradando. Então, a creatina, ela teria como se suprir através da alimentação, porém teria que consumir muita carne vermelha. O que a creatina basicamente ela faz? Ela ressintetiza o nosso ATP, a nossa molécula de energia, mais rapidamente durante esforço intenso e curto. Na prática, te gera mais força, mais volume de treino, melhora a recuperação, te gera, por consequência, mais massa muscular no longo prazo, não de forma direta, mas porque ela permite você trabalhar mais o seu treino e ter um treino mais otimizado. Mas o que poucas pessoas falam é que a creatina ela tem um efeito neuroprotetor documentado. Então ela atravessa a nossa barreira hematocefálica e melhora a função cognitiva, especialmente em condição de estresse ou privação de sono. Ainda existem estudos que mostram que a creatina aumenta DHT, que é a nossa forma mais potente de testosterona no tecido. Ela não aumenta a testosterona total, mas ela otimiza o DHT, melhora e aumenta o DHT, o que gera resultados absurdos no nosso organismo e melhora a sinalização androgênica tecidual também. E por isso que a creatina ela vai ser colocada como muito boa. Poderia até ser colocada como insubstituível, mas não seria verdade, porque se você consome uma grande quantidade de carne vermelha, algo em torno de 800 gramas de carne vermelha, o que é muito, mas existem pessoas que fazem, então não seria insubstituível. A alimentação conseguiria substituir. Mas, assim, eu acredito que qualquer pessoa deveria suplementar sim a creatina para não precisar ficar comendo quantidades absurdas de carne. Então, 5 a 10 gramas de creatina monoidratada por dia é o essencial para ter todos os benefícios dela. O próximo que a gente vai falar é a vitamina C. A vitamina C é um cofator direto da síntese de carnitina. Então, basicamente, a carnitina, ela transporta os ácidos graxos, a gordura, para dentro da mitocôndria e gera energia. Sem vitamina C, sem carnitina funcional, e é isso. Num contexto hormonal, a vitamina C ela reduz o nosso cortisol, principalmente depois do treino, de uma forma bem significativa. E ela também melhora em até 6 vezes a absorção do ferro que nós consumimos. Então, se nós comemos muita carne vermelha, que é rica em ferro M, a vitamina C ajuda essa absorção e melhora essa absorção. Então, por exemplo, você tomar um suco de laranja junto com uma refeição de carne ajuda muito na absorção desse ferro. Ela também ajuda na absorção de colágeno e é um suplemento alimentar muito importante. Nós conseguimos ela através de frutas maduras, suco de laranja, aonde teria uma absorção, uma biodisponibilidade muito maior, se nós consumirmos através do alimento. Porém, em dosagens realmente pró-metabólicas, onde a gente busca 500 mg a 1 grama de vitamina C diariamente, fica mais difícil. Mas não seria insubstituível. Se você quisesse conseguir através da alimentação, já conheço algumas pessoas que fizeram isso. Mas o cara tinha que beber bastante suco de laranja, mano. E então assim, não é insubstituível, assim como a creatina, porém, o ideal seria uma suplementação. Algo em torno de 500 miligramas a 1 grama de zinco por dia. Então por isso que ela é classificada como muito boa. Não insubstituível, mas muito boa. Rapaziada, outro que tem um efeito impactante muito grande no nosso organismo, muito positivo, é o boro. O boro é um mineral que muito pouco se fala dentro de uma abordagem pró-metabólica hormonal, porém é extremamente relevante. Por quê? Porque o boro, de forma, a gente já falou bastante sobre isso, mas ele reduz o nosso SHBG. SHBG sequestra, de forma bem leiga falando, ele sequestra a nossa testosterona e deixa ela inativa no sangue. Então, mesmo que você tenha testosterona, o SHBG não deixa você usar. Esse estudo que você está vendo mostrou que a suplementação de 10 mg de boro por dia durante uma semana reduziu o SHBG em 28% e melhorou a testosterona livre em 28% também, em apenas uma semana. Mano, isso é um impacto absurdo na vida da pessoa que tem essa otimização. Então você não precisa produzir mais testosterona, essa pessoa não precisaria mais de testosterona, ela só precisa de liberar o que já está preso, que o SHBG prendeu. É como se tivesse um dinheiro que está no banco, mas está bloqueado, porque o SHBG não deixa você utilizar essa testosterona, esse dinheiro, e o boro, ele desbloqueia esse acesso. Além disso, o boro potencializa a ação da vitamina D. Então, assim, o boro ele é excelente, ele tem papel na redução de marcadores inflamatórios, então PCR e IL-6. E os estudos mostram uma melhora também na função da articulação e na função óssea. E aonde tem boro? Ameixa, uva passa, abacate, maçã, nozes. Mas as quantidades neles são baixas. E suplementar boro é muito fácil e muito barato. Você vai gastar muito pouco para suplementar boro. Porém, se você come, por exemplo, 200 gramas de mel por dia, o que é muito,
mas totalmente possível e tranquilo de se comer. Você gosta e você consome ali 200 gramas de mel por dia, você tem as dosagens diárias de boro, você vai chegar aí a algo entre 8 a 10 miligramas de boro por dia. Então o mel, ele daria conta dessa quantidade de boro. Só que se você não gosta tanto assim de mel e acredita que o boro é muito barato para suplementar, então você fala, pô, vale a pena a suplementação de boro via manipulados, porque o mel também é uma coisa cara. Então você consumir altíssimas quantidades de mel simplesmente por causa do boro, eu não acho que seja tão interessante. Eu acredito que vale muito a pena você suplementar o boro. Então, por isso que eu coloco ele no insubstituível, porque o boro vai ter um grande efeito na sua saúde, no seu metabolismo e testosterona. Mas se você gosta muito de mel e quer bater através do mel, 200 gramas de mel por dia, tem as quantidades diárias de boro para você também. O próximo que a gente vai falar é o azul de metileno. Então, azul de metileno, ele vai ser ranqueado aqui como o mais importante, o maior aqui, como insubstituível. Azul de metileno, provavelmente você pode ter nunca ouvido falar dele, no contexto de performance e testosterona. Mas o azul de metileno ele existe há mais ou menos, eu posso estar enganado, mas se não me engano é algo entre 140 anos, algo assim. Ele é usado na medicina como um antídoto, já foi utilizado muito como antídoto e até hoje. Eu já trabalhei na UTI por 3, 4 anos, se eu não me engano. Acho que foi 3 anos, acredito. 3 anos eu trabalhei na UTI, na enfermagem. E o azul de metileno é muito utilizado para tratamento de malária e como corante diagnóstico. Mas nos últimos anos, a ciência de longevidade e otimização mitocondrial trouxe ele para um nível diferente, descobriu que ele tinha funções excelentes. E basicamente ele otimiza a nossa cadeia respiratória mitocondrial e ele age como um carreador de elétrons na nossa mitocôndria. O que isso significa? Quando a nossa cadeia respiratória está comprometida, por exemplo, por inflamação, nós estamos com toxinas, estresse oxidativos, estamos com resíduos de PUFA, ômega 6, acumulados nas nossas membranas celulares, o azul de metileno, ele entra como um bypass e ele consegue fazer algo muito semelhante ao que a acetilcisteína faz em um contexto diferente. Mas a mesma coisa, ele otimiza e restaura a produção de ATP. Então, mais ATP é igual a mais energia celular, melhor síntese hormonal e melhor função da sua tireoide, por consequência, uma vida melhor, metabolismo melhor e hormônios melhores também. Além disso, tem o azul de metileno. Ele é conhecido como um inibidor seletivo de MAO em doses baixas. Então, quando você toma azul de metileno em microdoses, ele aumenta a disponibilidade de dopamina, serotonina e noradrenalina. O azul de metileno é usado para tratar a depressão. Existem casos onde ele cura a depressão e a apatia. E ele tem um impacto direto em insônia, então na qualidade de sono, na sua motivação e até mesmo na libido. Esse estudo que você está vendo mostra que o azul de metileno ele inibe o óxido nítrico de síntese induzível, que na prática ele reduziria a inflamação no nosso organismo, uma inflamação crônica sistêmica. E como a gente já viu durante essa tier list aqui, inflamação, principalmente inflamação crônica, é um dos maiores venenos para o nosso metabolismo no médio e no longo prazo. E para completar, ele ainda tem ação antifúngica, antibacteriana intestinal também, mais importante, de forma seletiva, ou seja, ele equilibra o nosso microbioma sem destruir a nossa flora boa. Isso é o que a gente sempre busca. E como que eu utilizo azul de metileno? Você tem que buscar o azul de metileno farmacêutico em grau USP. Você não pode usar azul de metileno de aquário porque tem contaminantes. A dosagem que você vai tomar é de 0,5 a 4 miligramas por quilo de peso corporal. Eu mantenho uma média sempre ali de 2 miligramas por quilo de peso corporal. Então, uma combinação que é legal de se fazer é colocar o azul de metileno, por exemplo, num suco de laranja de manhã, que ele ajuda como um estimulante para o seu dia também. Não toma de noite, porque ele tem essa ação estimulante. A urina, ela costuma ficar azul, verde, mas é normal. E você vai ter efeitos grandiosos no seu metabolismo e na sua saúde com a suplementação de azul de metileno. O próximo que a gente vai falar é sobre o magnésio bisglicinato. O magnésio bisglicinato. Ele é a maior função do magnésio. Ele também otimiza o SHBG, que a gente já falou aqui. Também otimiza o seu cortisol e o seu sono. Eu vejo ele como algo muito positivo, muito bom. Através da alimentação você consegue suprir essa quantidade de magnésio.
Porém, para pessoas que têm deficiência em sono, eu vejo o magnésio como algo muito positivo, porque ele, além de que ele melhora a contração muscular, síntese proteica, produção hormonal, ele ajuda nesse rebaixamento noturno, então o cortisol cai quando você toma ele à noite e melhora profundamente a qualidade do sono. Como a gente já falou aqui, sem sono, sem testosterona. O magnésio ele é algo bem difícil de você conseguir na dieta, mas é possível. Mas assim, eu acho ideal a suplementação se você quer ter esses efeitos que eu falei aqui, principalmente em relação ao sono. 300 a 400 miligramas antes de dormir, você vai ter um bom efeito no sono com magnésio. Por isso que ele vai ficar colocado como muito bom. E o último que a gente vai falar é sobre o ômega 3, especificamente EPA e DHA. O ômega 3 é anti-inflamatório, ele é um antídoto para o ômega 6, que é extremamente inflamatório, derivado de principalmente alimentos industriais, óleos vegetais. E o ômega 3 ele consegue equilibrar uma relação que nós temos de ômega 3 e ômega 6 e diminui a inflamação e melhora todos os nossos marcadores metabólicos. Então melhora triglicerídeo, melhora insulina, cortisol e testosterona. Você consegue suprir as quantidades de ômega 3 consumindo, por exemplo, sardinha, porém a maioria das pessoas não vai conseguir consumir a quantidade ideal de sardinha e dessa relação de EPA e DHA todos os dias, simplesmente através da alimentação, e por isso que eu vejo o ômega 3 como insubstituível, principalmente na dieta brasileira. Outros países não têm essa necessidade porque vivem na alimentação à base de pesca de pescados. Se você vive uma dieta à base de pesca, não tem necessidade de você suplementar ômega 3. Agora, se você não vive essa dieta, eu vejo a suplementação de 4 gramas de ômega 3, EPA e DHA por dia como algo bem interessante para a otimização do seu metabolismo e nesse processo inflamatório também. Fechou? Rapaziada, todos esses conhecimentos em relação a metabolismo, dieta, treino, suplementação, testosterona, tudo isso você encontra dentro da Primal Academy. A Primal Academy ela passou por uma transformação absurda. Hoje foi criada e está sendo liberado no dia de hoje a nova versão da Primal Academy em uma plataforma totalmente diferente, com aulas novas gravadas, com protocolo para tudo que você imaginar. Então tem protocolo para testosterona, metabolismo, dieta, cabelo, pele, tudo você encontra dentro da Primal Academy. Agora a nossa comunidade ela está, como você pode ver, bem otimizada, bem diferente, e você pode aproveitar e entrar dentro da Primal Academy com um cupom de desconto especial para essa fase nova da Primal Academy. Então, se você clicar no primeiro link da descrição ou primeiro comentário fixado e colocar o cupom RESET, você vai ter 30% de desconto nessa nova comunidade da Primal Academy, fora o nosso aplicativo que monta o seu treino, que monta a sua dieta e você consegue acompanhar e checando diariamente dentro do aplicativo e vendo sua evolução também. Fechou? Rapaziada, era isso que eu tinha para trazer. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, se inscreve no canal, deixa o like, o seu comentário. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.